Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo, do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo. E o tema do nosso vídeo de hoje é a solda de peças plásticas em geral. Esse é um assunto bem polêmico e bem extenso, pessoal. Tem diversos mecanismos de você trabalhar uma emenda de uma peça plástica, uns mais simples, outros um pouco mais complexos, uns que exigem um pouco mais de tempo, outros mais práticos, uns que exigem um investimento maior e outros menores. Então o que a gente vai trabalhar nesse vídeo? Eu vou dar uma noção geral para vocês do processo de solda plástica, ou seja, eu não vou trabalhar nenhum tipo de emenda com nenhum tipo de produto bicomponente, catalisado, algum tipo de cola, alguma coisa assim. A gente vai tratar somente o mecanismo da solda plástica, da emenda do plástico, utilizando algum grampo de fixação ou até mesmo fazendo a utilização da fusão plástica. Antes de trabalhar qualquer tipo de solda plástica, a gente tem que ter em mente alguns pontos aí que eu vou trabalhar para vocês nesse vídeo. O primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês e que eu quero falar um pouquinho a respeito é o fato do tipo de plástico que a gente está soldando ou tentando emendar, tentando corrigir. Bom, no mercado automotivo a gente tem alguns tipos de plástico aí, mas basicamente a gente vai ter um tipo para para-choque somente, que é utilizado aí em todas as linhas de veículos, e eventualmente alguma outra coisa um pouquinho diferente nas linhas de montagem. O que você tem que ter em mente? Cada tipo de plástico ele tem uma temperatura de fusão e tem um certo grau de flexibilidade. E eventualmente quando você altera essas propriedades, aquecendo ele em excesso ou fazendo um mecanismo de solda plástica, você vai alterar essas propriedades. O que acontece? Por exemplo, se você pegar um plástico que depois de aquecer e soldar ele ficar quebradiço, o teu reparo não vai ser bem sucedido. E tendo em mente esses dois parâmetros aí, dá para a gente falar um pouquinho sobre dois mecanismos básicos de solda plástica. O primeiro deles é a utilização do termofusor, de um aquecimento do plástico e de uma solda com outro plástico exatamente igual, com exatamente as mesmas características, ponto de fusão e flexibilidade do plástico que você está soldando. E o outro mecanismo é a utilização e fixação de grampos para fazer a emenda e a solda dessa peça que você está trabalhando. Quando você trabalha com um processo de solda onde você aquece o plástico e faz uma emenda com outro plástico igual nessa área do reparo, você trabalha com termofusor, com aquecimento de ambas as peças, e você trabalha com a fusão do plástico no momento da solda. O que acontece? Um plástico vai grudar no outro, eles vão se fundir, e quando ele estiver seco, estiver frio, ele vai ter exatamente as mesmas características da peça original no momento que você fez o reparo, salvo se você está trabalhando em algum tipo de plástico que depois de frio ele se torne quebradiço, ou seja, quando você aqueceu ele e ele esfriou, ele acaba ficando mais quebradiço, mais propício a trincas e a quebrar novamente. E você tem também mecanismos de solda que utilizam grampos de fixação nas peças, ou seja, você trabalha com aquecimento com base em uma resistência, você aquece esse pedacinho de ferro, esse pedacinho de arame, e você vai penetrar o plástico fazendo o processo de solda e de emenda utilizando um grampo normalmente de arame, um grampo bem fininho, que vai promover a união dessas duas peças, dessas duas áreas, e a fixação correta, sem a necessidade do uso de um outro plástico igual aquecido para fazer o processo de solda. Então você simplesmente utiliza esse grampo para fazer a fixação das áreas quebradas. Tendo como base esses dois conceitos iniciais, dá para a gente começar a falar um pouquinho sobre análise de caso, análise de defeito e aonde que se enquadra melhor o tipo de solda com a fusão plástica e o tipo de solda onde você utiliza grampos. O processo de utilização de grampos ele é sempre mais fácil, mais rápido e mais eficiente. E o processo
da termofusão ele é um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais chato, mas ele também tem o seu cenário de uso, tem os locais adequados e tem as suas vantagens. Primeiro ponto que eu deixo claro para vocês. Rodrigo, a peça quebrou, se desprendeu completamente, não tem mais nenhum ponto de emenda da peça original. Por exemplo, o para-choque se partiu ao meio. Dá para emendar, dá para trabalhar com esse tipo de solda plástica aí numa peça assim? Não é recomendado, pessoal. Embora você consiga fazer a emenda ali utilizando o processo da termofusão, acompanhando o trincado de fora a fora, a chance dessa peça se deteriorar e você ter algum problema, até mesmo durante o reparo e a pintura depois, é grande. Então eu não recomendo que você faça o processo de solda plástica em peças que já quebraram ao meio, que você não tem mais nenhum ponto de união entre uma peça e outra. O grampo, nesse caso, talvez prenderia também, mas ao meu ver não seria o mecanismo mais correto. Agora, voltando um pouquinho, suponha que a gente tenha uma peça trincada aí numa área bem complexa de você fazer o reparo, onde você não consegue colocar nenhum processo de fixação via grampo. Como é que você vai trabalhar? Nessas áreas você vai trabalhar sim com o termofusor, com o processo de solda plástica básico, que é o enxerto ali naquela área, utilizando um bastão de solda plástica com o termofusor, esquentando a peça e fazendo os plásticos se fundirem. Para todas as outras demais áreas onde você conseguir entrar com o grampo, você vai optar sempre pela utilização do grampo de solda ao invés do processo onde você faz a soldagem com o termofusor. Agora você deve estar se perguntando, pô Rodrigo, por que utilizar o grampo sempre que possível ao invés do termofusor? Pessoal, ao meu ver e na minha concepção, o grampo ele é mais eficiente, ele é mais fácil de você trabalhar, ele ao meu ver prende melhor, dá uma maior durabilidade ao serviço e você consegue trabalhar mais facilmente utilizando o grampo. Até porque, eu não comentei ainda, mas vou comentar agora, o processo com a termofusão, onde você aquece o plástico, ele precisa estar extremamente limpo e isento de qualquer tipo de contaminação, tinta, fundo, qualquer outro produto ali no momento que você estiver fazendo a solda plástica por aquecimento e fusão do plástico, vai interferir no processo de soldagem, comprometendo o acabamento final e eventualmente nem soldando esse plástico. Então o que vai acontecer? Às vezes você vai colocar o bastão ali, na primeira pancadinha, na primeira esbarradinha mais forte dessa peça aí, ela vai acabar trincando novamente, vai acabar se soltando, se desprendendo novamente. Então o grampo ele é muito mais resistente do que o processo de solda que você faz utilizando o enxerto com plástico. Existem pessoas que utilizam até ferro de solda nessas pontas aí, vão enxertando pedaços de plástico ali de outros para-choques, enfim, com solda. Esse mecanismo eu já acho também não recomendado para a maioria dos reparos, exatamente pelos pontos que eu já mencionei para vocês até agora. Falando um pouquinho sobre o ponto de acabamento, pessoal. Todo o processo de solda plástica ele deve ser feito sempre por dentro do para-choque da peça que você está trabalhando. Por quê? Porque para você lixar o plástico e dar o acabamento final depois numa área que você fez a solda por fora, é muito mais difícil do que você trabalhando a solda por dentro. Então todo o processo de solda, de reparo, de emenda de para-choques, de emenda de trincados, ele deve ser feito da parte de dentro para fora, para facilitar o acabamento e não dificultar o processo da pintura e acabamento final depois. Então tem que desmontar a peça, tem que tirar a peça e tem que fazer o processo de soldagem. A gente mencionou anteriormente que o processo com a termofusão devia ter a peça completamente limpa e isenta de qualquer outra coisa a não ser o plástico original. E o processo de fixação utilizando grampos, por você estar trabalhando com aquecimento e com a fixação de um grampo por dentro da peça plástica, unindo as áreas danificadas, você não precisa ter qualquer tipo de preocupação se você tem tinta aplicada ali, fundo, massa, contaminação, óleo, sujeira, enfim. Obviamente você vai lavar essa peça, mas você não precisa ter uma preocupação tão alta com esse tipo de contaminação no processo do reparo. Ele é muito mais simples, mais fácil de você fazer. E isso não vai interferir no resultado final depois. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a preparação da peça para receber o processo do reparo.
O primeiro ponto que você tem que ter em mente é que você tem que deixar ela completamente nivelada e alinhada para você fazer a soldagem. Vamos trabalhar aí com o exemplo do para-choque. Você precisa estar com ele completamente alinhado para quê? Para que quando você estiver fazendo o processo de soldagem do grampo, ela não esteja desnivelada e o grampo acabe passando ou chegando no limite da parte externa do para-choque que você está soldando, ultrapassando o para-choque. E outro ponto é que você não vai necessitar da utilização de grande quantidade de massa para fazer o nivelamento e o acabamento final antes da pintura. Então você vai sempre posicionar a tua peça de modo que ela fique completamente alinhada para que você faça a solda utilizando o grampo de uma maneira correta, penetrando ambas as áreas da mesma maneira porque elas estão alinhadas, estão bem niveladas e você consegue fazer o processo de solda corretamente. Pô, Rodrigo, como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo alinhar, ficar segurando ele e vir com o grampo por baixo e fazer o processo da solda. Pessoal, isso é simples. Existem duas dicas básicas para você trabalhar esse alinhamento. Você pode utilizar pequenos pedacinhos de arame fazendo furinhos na parte externa, na extremidade do trincado ali, nas duas extremidades, de modo que você alinhe ele por completo. Você faz 2 furinhos e você coloca um pedacinho de arame nesses furinhos e faz o aperto com o alicate, deixando ele bem alinhadinho. Você consegue alinhar isso utilizando esse mecanismo aí. Você faz isso numa ponta do trincado e na outra. A partir daí você tem ele alinhado. E como é que você começa daí o processo de solda? Você vai fazer a utilização, a fixação do grampo nessas extremidades aí. Depois disso, terminando o reparo ou fazendo a fixação de 1 ou 2 grampos aí, você já consegue retirar esse arame, você corta ele ali, retira ele ali sem problemas e faz o restante da solda utilizando os grampos nas outras áreas. Feito isso, óbvio que vão ficar 2 furinhos bem pequenininhos, é interessante que você utilize o menor arame que você tiver, o mais fininho e o mais flexível também, para fazer esse processo da fixação ali, para alinhar ele. Para facilitar de você tirar depois e para ficar furinhos bem pequenos ali que você vai preencher facilmente utilizando uma massa poliéster. Outro ponto interessante, pessoal, é que você deve estancar a trinca. O que é o estancar a trinca? No final do trincado, você deve fazer um furo com uma broca, não precisa ser uma broca muito grande, mas também não pode ser uma broca muito pequena, para você fazer com que essa trinca se estanque, ela termine ali, não continue a rachar no decorrer do tempo com o uso do veículo e até mesmo com pequenas pancadinhas que ele possa sofrer futuramente ali na área reparada. Então assim você evita transtornos depois que você fizer o acabamento final da tua peça. Aí é interessante que você faça algum processo de preenchimento por baixo, utilizando massa poliéster, e depois você venha por cima também utilizando a massa poliéster nesse furo. Esse é o mecanismo mais simples, tapar o furo com a massa poliéster. Embora você deva optar por uma laminação em fibra de vidro para estancar aquele furo ali por trás, e depois você vinha obviamente com o preenchimento com uma massa de poliéster por cima. Para quê? Para que você tenha uma camada de ancoragem da massa por trás, não fique uma massa simplesmente num furo ali, porque obviamente o furo da broca vai ser maior do que o furinho pequenininho para fazer a utilização do arame, da fixação e do alinhamento das peças. Assim você evita que a trinca continue após o processo do reparo. Então, seguindo a minha linha de raciocínio aí, pessoal, qual que foi o equipamento que eu julguei o mais interessante, o mais versátil, o que mais vai me atender, ou melhor, o que mais vai atender os mais variados cenários de uso aí no processo da recuperação de peças plásticas? O Parafix da V8 Brasil, que é o mecanismo de solda utilizando grampos. Por que disso? Porque a utilização do mecanismo da fusão plástica ali, eu vou utilizar em reparos muito pequenos, muito pontuais, em áreas que eu não consigo utilizar os grampos de fixação. Então eu posso contornar isso utilizando até mesmo um soprador térmico para fazer o processo da soldagem dessas pequenas áreas ali. E todas as demais áreas que eu puder utilizar o grampo, eu vou estar utilizando o grampo. Eventualmente, em algumas peças, algumas circunstâncias aí, eu não vou nem utilizar o processo da solda plástica
mesmo que eu não consiga entrar com o grampo de fixação do Parafix. Eu vou utilizar alguns outros mecanismos para fazer o processo da solda, que eu não vou necessitar da fusão de um plástico com o outro. Até mesmo laminação de fibra de vidro aí, a utilização de outros mecanismos de solda que a gente pode abordar futuramente, que eu não abordei nesse vídeo, que vão me dar um resultado satisfatório sem a necessidade da utilização do termofusor. Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de introdução aí. No próximo vídeo a gente vai trabalhar o processo do reparo utilizando o Parafix. Vou dar uma boa visão da utilização da ferramenta para vocês e dar algumas dicas aí também. Vou apresentar inclusive a ferramenta para vocês que estão acompanhando aí no canal. Não esqueça de assistir esse vídeo. Se você chegou no outro vídeo do Parafix aí, esse vídeo é importantíssimo para você ter uma noção geral do processo de solda plástica utilizando a fixação de grampos e do termofusor. Se você chegou no canal agora, canal focado em polimento e pintura automotiva, se inscreve aí, dá uma força pra gente, ativa as notificações para receber sempre no seu feed de notícias aí as novidades quando eu postar novos vídeos como esse aqui. Se você curtiu, deixa o seu gostei aí, deixa o seu comentário, fala o que a gente precisa melhorar, porque eu estou sempre analisando isso, buscando sempre melhorar o conteúdo para você que está nos assistindo aí, tá certo? Deixo aqui meu forte abraço, meu muito obrigado e não esqueça de assistir o próximo vídeo aí dessa série. Até o próximo. Falou!